Em 3, 2... Pode falar né? Pode. Amém. Bom dia a todos. Bom dia às pessoas que estão nos vendo e ouvindo através do Zoom e do Facebook. Nós estamos aqui hoje reunidos, mais uma vez, como Escola Bíblica. E o nosso estudo de hoje é um estudo histórico sobre a origem dos batistas. É um desafio muito grande a gente estudar sobre isso, mas a proposta é essa para nós no dia de hoje. E o título da nossa lição está aí: Qual a origem dos batistas? Mas antes disso, eu gostaria de pedir a alguém que estivesse orando, vou pedir para o irmão Marcelo para orar, para começar a aula, por favor. Pai, nós te agradecemos por estarmos juntos nesta manhã, para estudarmos a tua palavra, pedimos que abençoe os nossos corações, tudo que nós saímos daqui edificados. Pai, oramos pela professora, que eu possa transmitir com clareza, sabedoria, espiritual, tudo aquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Que a tua palavra tenha liberdade para abençoar os nossos corações, que aprendamos um pouco mais da palavra, da história dos batistas, que o Senhor possa falar conosco agora de manhã e abençoar-nos durante todo esse dia. Os seus irmãos aqui presentes, os irmãos que estão assistindo, que a bênção do Senhor esteja sobre todas nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então eu gostaria de começar com isso daí. Qual a origem dos batistas? Eu, até uns dias atrás, eu não saberia dizer, porque o autor do livro que eu li, para me orientar sobre a história dos batistas, ele fala sobre pelo menos 3 hipóteses da origem dos batistas. E eu, então, até uns dias atrás, antes de começar a estudar, me aprofundar um pouco mais, eu diria uma que seria essa, uma origem só, né? Nem vou falar qual que é, nem vou dizer qual é. Mas depois que eu comecei a estudar com o propósito de trazer essa aula, eu vi que são 3 as origens. Mas o segundo slide, por favor. Olha, essa é uma pergunta para você. Você acha importante conhecer as origens da igreja a que você pertence? E por quê? Se alguém quiser falar, se alguém quiser se manifestar, fique à vontade. Temos uma identidade, né? Sim. Nós precisamos conhecer, de fato, qual é a nossa identidade. Certo? A gente poder saber o grupo que a gente pertence e também no contato, no convívio com as pessoas de fora. Eu penso assim. Tá certo. Alguém quer mais se manifestar? Por que é importante a gente conhecer as origens da nossa igreja? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que viemos buscar aqui? Como igreja batista que somos. Terceiro. Não, a colcha. Sumiu? Tá, olha, irmãos, enquanto isso eu vou falando. A imagem que a gente gostaria de projetar é uma imagem interessante até, que é sobre uma colcha. Uma colcha. Ah, lá? Ah, tá. O celular. Vocês estão vendo uma colcha? Tá. Uma colcha de retalhos. A colcha de retalhos, os retalhos formam um todo. Só que todos os retalhos têm o mesmo quadradinho. Eu não sei se esse aí é quadrado ou retangular, porque eu não sei qual que entrou. Qual que é? Quadrado ou retângulo? Todos no mesmo corte, todos na mesma modelagem, tá? Só que tem um detalhe. Um diferente do outro, não tem um igual ao outro.
E o cristianismo, nos dias atuais, está como essa colcha de retalhos aí. Cada um professa a sua fé, sua doutrina, de uma maneira, de outra, e todos defendem que estão falando sobre cristianismo. Eu não sei, nós não estamos aqui para julgar essa ou aquela denominação, dizer que eles não estão professando um cristianismo correto, não sei. Mas o certo é que é isso aí, está desse jeito, uma colcha de retalhos. E aí eu deixo para vocês se orientarem para saberem qual retalho que somos nós. Eu não sei qual retalho que somos nós, mas nós estamos inseridos aí, dentro desse cristianismo. Por isso é importante a gente saber o que é que a gente defende como denominação. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Há uns anos atrás, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu vim para a Igreja Batista. Eu vim para a Igreja Batista, mas sem conhecer a doutrina, sem saber o porquê que eu estava vindo para cá, porque eu creio que foi um plano de Deus que moveu e me trouxe para cá. E eu, aos poucos, eu fui conhecendo o que era ser uma igreja batista, o que era ser o povo batista, em que acreditava o povo batista. E eu confesso para os irmãos que hoje eu estou aqui com convicção de que é isso aqui que eu quero. Porque o próximo slide, por favor. Por isso é importante a gente saber por que está aqui. Você sabe, eu pergunto para você sabe por que você está aqui? Qual a diferença? Em que nós somos diferentes dos demais cristãos, das demais denominações? Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa. Olha, a diferença nossa, essencialmente, é que nós nos orientamos unicamente pela palavra de Deus, pela Bíblia, no Novo Testamento principalmente. E somos uma igreja, somos uma denominação que optou pelo batismo por imersão, por causa da doutrina bíblica, por causa do exemplo bíblico desde os tempos dos primórdios do cristianismo. E a igreja sempre se orienta pela Bíblia. Aliás, nós nos orientamos, a Bíblia é a nossa regra de fé e conduta. Tem sido assim. Esse é o grande diferencial da Igreja Batista em relação às outras denominações. Eu não estou aqui dizendo que as outras não professam o cristianismo correto, mas nós estamos dizendo que nós estamos nos orientando pela palavra de Deus. E isso é o mais importante, isso é o mais correto. Isso nos mantém num propósito bem definido, para um alvo bem definido. Agora vamos ver o que significa a palavra batista. A palavra batista tem origem na palavra grega baptiste e pode ser traduzida como bapto, que significa literalmente submergir, mergulhar, cobrir completamente. Esse é o sistema de batismo que é usado pela Igreja Batista. O dia que você for batizado, você é batista porque você passou pelas águas. Esse é o compromisso da igreja com seus membros. Então, para que eu vi já muitos membros de outras igrejas que vieram para cá, não o meu caso, porque eu já havia sido batizada por imersão, mas outros já cristãos que passaram pelo batismo por imersão para serem incluídos no rol de membros da Igreja Batista. Isso é uma prática da Igreja Batista. Essa é uma prática da Igreja Batista. E então, é mergulhar completamente, cobrir completamente, literalmente submergir. Assim como Jesus. João Batista batizou Jesus, não foi? Tá. O próximo slide. Outra perguntinha, de que nos diferencia das demais denominações. Os batistas têm um fundador? Não vale o pastor responder, não. O batista tem um fundador? Nem o pastor. Não tem um fundador. A resposta é não. As outras denominações que nós conhecemos, algumas outras, né, se basearam nas experiências pessoais de algum fundador, ou reconhecem algum ser humano, o fundador da sua denominação, como no caso os calvinistas deram origem aos presbiterianos,
o John Wesley, né, pretenso fundador do metodismo, calvinistas, aliás, desculpa, luteranos, né, os luteranos basearam no Lutero, e Zwinglio, né, deu origem aos reformados, e assim por diante. Mas a Igreja Batista não tem um fundador. Hã? Eu não ouvi. Esse eu não ouvi, nem vou repetir. Aham. Só que eu não vou repetir. Não, esse eu não posso falar. O outro, por favor. Tipos de batismo. Vamos lá. As letras ficaram bem pequenininhas, né? Mas aqui está dando melhor. A efusão, esse é um tipo de batismo. A água é derramada sobre o batizando, utilizando-se as duas mãos como concha. Então, o que batiza, que é o batista pega as duas mãos, enche as duas mãos de água e derrama na cabeça do batizando. Esse é um tipo de efusão. A aspersão é aquilo lá, ó. Eu fui batizada por aspersão porque eu era católica e na igreja católica o batismo é esse o batismo praticado. E o batismo de imersão. Batizando é imerso nas águas. Eu vou pedir alguém para ler para mim bem alto, pode ser a irmã Lucinéia, o Mateus 3, de 13 a 17, por favor, que é o exemplo bíblico do batismo por imersão. Pode ler, Lucinéia. 3, 13 a 17. Quem está em casa no Zoom, pode abrir a sua Bíblia aí e ler. Mateus 3, de 13 a 17. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrada. Olha, esse texto eu achei muito interessante, porque se você começar a pensar o porquê, o que significa essa voz de Deus é uma ratificação daquilo que estava sendo feito. Então, parece que a gente entende que aquele é o batismo correto, é a imersão, é como a pessoa significa, é o morrer, é o afundar lá naquela água, não é? Num ribeiro, no Rio Jordão, não sei como é que estava na época, se estava na cheia ou não, mas é como se fosse o morrer para o mundo e renascer para Deus. E era um significado daquilo que estava realmente acontecendo na vida da pessoa. Porque o batismo, na verdade, ele é só um símbolo daquilo que acontece. Quando eu me converti a Jesus, quando você se converteu a Jesus, você morreu para o mundo. Basicamente é isso, você morreu para o mundo, eu morri para o mundo. E nascemos, quando saímos da água, saímos para a vida com Deus. É assim, isso que significa o batismo. E eu acho interessante esse texto aí, que diz que quando Jesus saiu da água, veio aquele espírito em forma da pomba, e uma voz, ouviu-se a voz de Deus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Como se Deus estivesse ratificando toda aquela atitude do batismo, debaixo, por imersão, não é? A pessoa descendo as águas e subindo, o próprio Jesus, no caso. Então, esse é o exemplo do batismo bíblico. Por isso, nós entendemos que esse é o batismo correto, essa é a forma correta de batismo. É o diferencial, é o maior diferencial da nossa igreja, da Igreja Batista. Tá? O próximo slide. Como nós dissemos no começo, há pelo menos 3 teorias para a origem dos batistas. Como começou o movimento batismo no mundo? Então, eu vou falar sobre a primeira teoria JJJ, são 3, olha. Teoria JJJ, que significa João, Jerusalém, Jordão. Ou no livro está escrito Jerusalém, Jordão, João, mas é tudo J, dá na mesma. A segunda teoria, o parentesco espiritual com os anabatistas. Nós vamos ver isso aí, especificamente. E depois, a terceira teoria,
que é a teoria da origem no separatismo inglês, o movimento inglês de separatismo, tá? Vamos ver a teoria JJJ, por favor? A primeira teoria. Bom, primeira teoria. Teoria Jerusalém, Jordão, João. Isso quer dizer que esses que defendem essa teoria, os estudiosos, os historiadores, defendem que nós descendemos diretamente lá do João Batista, né? E que a nossa igreja batista começou lá no Novo Testamento, lá no dia de Pentecostes. E o batismo, e o João Batista, então, teria sido o fundador da nossa denominação. Mas nós sabemos, então eu vou falar o que eles defendem e já vou dizer a opinião contrária, né? Mas nós sabemos que João Batista nem os seguidores dele fundaram religião nenhuma. Eles simplesmente cumpriram a ordem de Deus. Ele foi o precursor de Jesus, batizou e a missão dele estava cumprida, não é? Tanto que ele morreu logo depois disso. Ele não fundou nenhuma igreja. E os que defendem essa teoria, eles querem manter a nossa denominação longe do movimento da Reforma, das igrejas da Reforma, e longe da Igreja Romana também. Assim, completamente desvinculado da Igreja Romana e mesmo das igrejas reformadas. Nossa denominação teria começado, então, lá atrás, lá nos primórdios do cristianismo. Seria a primeira igreja fundada e seria a igreja mais certa. Só que nós não podemos nos arrogar uma posição dessa. Não é bem assim, não é? Nós sabemos que nós tentamos fazer tudo segundo a palavra de Deus, de acordo com o modelo bíblico, mas somos homens, mas falhamos. Então, eu creio que religião ou denominação não pode haver nenhuma assim totalmente certa, por causa de nós, porque nós erramos, porque somos muito pequenos, muito frágeis e propensos a errar e a tropeçar. Bom, então essa teoria não tem o respaldo bíblico e nem histórico, né, pastor? Se eu falar alguma coisa errada, por favor, me corrija, tá? Porque eu tentei ler, estudar direitinho a lição. A segunda teoria é a do parentesco espiritual com os anabatistas. Passa para mim, Guilherme, por favor. Parentesco espiritual com os anabatistas. Quem eram os anabatistas? Quem sabe me dizer? Alguém sabe dizer o que seriam os anabatistas? Menos o pastor. Se ninguém responder, o pastor pode responder. Ninguém vai responder. Quem eram os anabatistas? Rebatizavam, né? Isso, exatamente. Os anabatistas eram grupos religiosos, não era um grupo só, tá? Vamos prestar atenção nisso. Não era um grupo só, eram vários grupos do século XVI e no tempo da Reforma eles já existiam e eles eram um grupo, eram mais que religiosos, eles eram revolucionários. Revolucionários radicais, completamente radicais, vários grupos. Eles praticavam o batismo por imersão e mais lá na frente eu vi que eles praticavam também a efusão em alguns casos. Eu li, pastor, que eles praticavam também o tipo de efusão. Inclusive, o que fundou a igreja de Londres, o Harris, que o senhor falou sobre isso a semana passada, ele se batizou, não é, por efusão. Ele foi lá no riacho e fez isso e despejou na própria cabeça, porque não havia outro anabatista lá, na Holanda, no caso, né? E eles eram chamados anabatistas porque rebatizavam, não concordavam com o batismo de crianças, o batismo infantil, porque a criança não tem consciência, não sabe o que está fazendo. E o batismo é uma ratificação, é uma comprovação daquilo que nós vivemos, a nossa experiência com Deus, experiência de conversão, experiência de novo nascimento. Então, eu morri e renasci. Isso significa o batismo. E uma criança não entende isso, ela não tem consciência dessas coisas. Ela, então, não poderia ser batizada. Então, por isso, eles são chamados anabatistas, eram chamados. O prefixo ana corresponde ao de rebatizadores, tá? Então, esses eram os anabatistas. Eram grupos religiosos e revolucionários do período, né? Do período da Reforma.
olha, está tão pequenininho lá, que eu vou ter que ler aqui. Formava a ala radical da reforma protestante. Combatiam veementemente o batismo infantil praticado pela Igreja Romana e, posteriormente, pela Anglicana. E nós vamos ver sobre isso. Se alguém quiser ler lá, me ajuda. Olha lá, defendia o batismo por imersão, que deveria acontecer depois de uma experiência profunda de renascimento e profissão de fé, profissão pública de fé, que é o que nós fazemos até hoje. Quando vai ter batismo, os batizandos vêm primeiro aqui à frente e, diante da congregação, eles professam sua fé em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Esse é o sentido do batismo por imersão, é o morrer e renascer. Morrer para o mundo e renascer para Deus, através de Jesus, né? Então, esses eram os anabatistas. Só que os anabatistas, eles existiram no período da Reforma. E segundo os que defendem essa teoria, eles dizem que os anabatistas, antes da Reforma, se chamavam anabatistas, e que depois da Reforma passaram a chamar batistas simplesmente. Mas não é bem assim. Alguém sabe, o pastor poderia nos dizer por que não é? Continuou a história dos anabatistas, né? Continuou, né? Houve essa cisão dos batistas, né? Com a separação entre... Teve, na realidade, uma desavença de ideias entre o pastor que fugiu do John Smith, né? Sim. Com o Hales, que era o advogado, né? Então, até para mostrar essa divisão, começou a ser usar o nome batista. Olha, e os anabatistas, apesar de terem sido grupos religiosos, eles não foram reconhecidos pelas igrejas reformadas, porque formavam uma ala radical e revolucionária. E eles exigiam reformas assim cada vez mais radicais, mais ainda do que estava acontecendo na reforma protestante. Na realidade, se não me permite, muitos reformistas entendiam que a tradição ainda tinha alguma influência na liturgia deles, o que acontecia na igreja católica, né? Que era a única igreja até então. Então, eles não queriam eles queriam separar só aqueles que eles consideravam que estava errado, o resto eles queriam manter. Não era um movimento de reforma, mas na realidade de restauração da ideia. E já os anabatistas defendiam uma cultura total, inclusive das tradições. É o movimento mais radical nesse sentido de uma ruptura total, inclusive, que concerne a liturgia e a tradição. Certo, então todo mundo entendeu, né? Os anabatistas não foram reconhecidos nem pelas igrejas reformadas. O próximo, por favor. Irmão, são histórias paralelas. Sim, sim. Certo. Tanto que houve muito confronto, inclusive, muita perseguição. É que nós não conseguimos aprofundar nisso daí, porque o tempo nosso é muito escasso. É muito assunto, é muito detalhe para trazer para uma hora, né? Agora, a terceira teoria que nós... é a teoria da origem no separatismo inglês. Separatistas formavam um grupo que discordava fundamentalmente da igreja anglicana, por desejar igrejas descentralizadas e independentes do Estado. Isso já é no caso da igreja anglicana. Nós vamos ver já sobre a igreja anglicana, tá? E desse grupo faziam parte John Smith e Thomas Hallowes, aqueles dois que o pastor falou semana passada, que fundaram a igreja em Londres, o Hallowes, principalmente, né? O outro ficou na Holanda, porque eles eram perseguidos pela igreja anglicana, porque faziam parte desse movimento. E já nós vamos ver isso, tá? O próximo, por favor. Não, antes. Henrique VIII, o rei da Inglaterra. Henrique VIII, vocês vão ver quem era essa pessoa de Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra. Quando a religião romana dominava o mundo, ela exercia influência
sobre a religião, sobre o Estado, sobre tudo. A religião romana mandava em tudo, no tempo da Inquisição, no tempo, aqueles 1000 anos, mais ou menos, né? E aqueles 1000 anos que coincidem com os 1000 anos de trevas, que não vamos falar, não vamos entrar nisso, mas é mais ou menos isso aí. Então, veio lá o Henrique VIII, que, diga-se de passagem, ele foi considerado pela Associação dos Escritores Históricos do Reino Unido em 2015, recentemente. Ele foi considerado o pior rei da história da Inglaterra. Foi essa figura aí, Henrique VIII, rei da Inglaterra. Ele, por razões pessoais, desvinculou-se da Igreja Romana. Veja bem, a Inglaterra também estava sujeita à Igreja Romana, devia obediência ao clero, ao Papa. Ele fundou a Igreja Anglicana como religião oficial do Estado em 1534 e proclamou-se, então, chefe da Igreja Anglicana. O rei da Inglaterra é o chefe da Igreja Anglicana, até hoje, no caso de hoje, é a rainha. Ela é a chefe da religião anglicana. Então, nós vamos ver o que ele fez. Ele era casado com a Catarina de Aragão. A semana passada, o pastor falou um pouquinho sobre isso. Só que a Catarina, esposa dele, não dava a ele um filho homem que pudesse ser o sucessor dele no trono. E ele, então, quis casar com outra. Então, ele foi lá na dama de companhia dela, que era uma tal de Ana Bolena, e casou-se secretamente com ela e quis reconhecer o casamento. Só que a Igreja Católica não reconheceu o casamento, porque ele já era casado, ele não reconhecia o divórcio. O que ele fez? Ele fez isso aí. Por razões pessoais, ele, então, promoveu lá uma separação total da Igreja Romana, fundou a própria religião, mas continuou exercendo, fazendo a mesma coisa que fazia a Igreja Romana. Como igreja oficial da Inglaterra, ele perseguia aqueles que não aceitavam a religião oficial, que defendiam a separação. Daí veio aquele movimento separatista que nós vimos no slide anterior, do qual faziam parte aqueles dois que depois tiveram que fugir para a Holanda, porque foram banidos, foram exilados, e eles foram para a Holanda. O John Smith e o Harris. E lá, esse John Smith se batizou, ele teve contato com os anabatistas que batizavam por efusão, na época, né, um grupo lá, e ele se batizou e depois batizou outros membros e formou a primeira igreja lá na Holanda a gente não sabe dizer exatamente se era batista ou se era anabatista, porque ele próprio se tornou um anabatista por influência dos menonitas, né? E aí ele começou, como anabatista, ele começou a questionar o próprio batismo por efusão. E quando ele começou a questionar, o Harris, então, discordou dessa posição dele e se revoltou e voltou para a Inglaterra. Foi aí que, em Londres, ele fundou a Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Londres. Então nós podemos dizer que a Igreja Batista nasceu em Londres, foi fundada por esse Harris. O próximo slide, por favor. Bom, os batistas na América. Então, vimos que a igreja começou em Londres, com esse Harris, e depois o rei Henrique VIII, como nós vimos anteriormente, ele começou a perseguir todos aqueles que não concordavam com a religião oficial. Os separatistas queriam separar igreja de Estado. E perseguiam, e houve muita morte, houve, na verdade, um banho de sangue na Inglaterra, quando Henrique VIII fez aquilo. E muitos batistas, muitos evangélicos, muitos cristãos que não concordavam, não só os batistas, mas outras denominações também, fugiram para a América, que a América era colônia dos Estados Unidos, a América do Norte, né? E havia lá 13 colônias, inicialmente não era chamada Estados Unidos, mas eram 13 colônias, e eles se estabeleceram, então, na costa leste dos Estados Unidos, e começaram, então, a praticar a sua religião ali, inclusive a Igreja Batista. Né? Vamos ver, então, os batistas na América. Por causa da perseguição, tá? Colonização do norte do continente americano pelos ingleses. No caso, daí, eu já expliquei. Os colonos da América do Norte pertenciam a vários grupos religiosos, sociais também. Instalaram-se em diferentes pontos da costa leste, já falei.
eles vieram fugindo da perseguição religiosa da Inglaterra. E dentre os emigrantes, no caso, havia muitos batistas. E eles começaram a evangelizar e tentando começar igreja na América do Norte, que ainda não era os Estados Unidos, eram as 13 colônias. Mas, aí, o próximo slide, por favor. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Você se lembra de outra perseguição religiosa que favoreceu a expansão do evangelho? Pode falar. Está com a palavra quem quiser falar. Qual a perseguição religiosa que favoreceu a expansão do evangelho? Não. A primeira, eu estou falando da primeira perseguição. Quando começou a haver a perseguição religiosa em Jerusalém, os cristãos estavam muito acomodados lá, eles começaram a fugiram de Jerusalém. Cada um foi para um lado. Foi aí, então, que houve a expansão do cristianismo. E, nesse caso, também, porque eles fugiram da igreja anglicana, fugiram da perseguição do rei, Henrique VIII, foram para a América do Norte para expandir o reino de Deus. Então, aí começou, então... outro slide, por favor. Aí nós temos contato com mais duas outras pessoas importantes no nosso estudo, Roger Williams e John Clark. Esses dois foram para a América do Norte. O primeiro, eu vou ter que ler aqui, viu? Esses são os dois nomes apontados como os responsáveis pela implantação das primeiras igrejas batistas em solo americano. O primeiro deles, que é o Roger Williams, chegou em Boston em 1631 para liderar uma congregação em Salem. Salem é uma cidade ao norte de Boston, da colônia de Massachusetts, e ele foi, então... Mas, de cara, ele não concordou com a intervenção do Estado. Ele não concordou com os juízes que puniam, que legislavam e puniam aqueles que cometiam faltas religiosas. E, por causa disso, ele foi banido do estado do Massachusetts, da colônia de Massachusetts. Então, ele foi para uma outra região, onde era habitada por nativos, e fundou, então, uma nova colônia. Ele era um colonizador, ele não era só um evangelista, ele era um colonizador, e, como colonizador, ele fundou uma colônia chamada Providência, ou seja, providência. Nós entendemos que era a providência de Deus a fundação dessa nova colônia. Então, a primeira igreja batista nos Estados Unidos. Não aprovava. O próximo, por favor. Em seguida, veio John Clark, também perseguido pela igreja anglicana, veio para a América do Norte. E ele foi líder da segunda igreja batista em solo americano, na ilha de Rhode Island. É difícil falar esse nome, né? Tá? Esse outro aí, esse John Clark. E uma coisa muito importante que ele conseguiu, quando ele viu que havia muita perseguição lá dos governantes das colônias, que eram emissários do rei da Inglaterra, ele voltou na Inglaterra, esse John Clark, e conseguiu uma carta para que se concedesse, o rei concedendo liberdade religiosa à colônia fundada por ele. E a segunda igreja, que é a igreja de Newport. Tá? Então, ele foi também ele foi colonizador também, não só um religioso, líder da igreja, mas colonizador também. E uma coisa que eu li que eu achei muito interessante é que os batistas tiveram parte ativa na independência dos Estados Unidos, porque eles queriam a todo custo ficar livre do domínio inglês, e eles participaram ativamente da independência dos Estados Unidos. Então, a história dos batistas se funde com a história americana também, a história de colonização dos Estados Unidos. Eu gosto muito da colonização dos Estados Unidos, eu sempre gostei muito de ler sobre isso. E, aliás, eu sempre gostei muito de história. E aí eu devo abrir um parênteses aqui para vocês, que quando o Guilherme me deu essa aula, eu falei, ai, meu Deus, me ajuda, que eu vou ter que depender da minha memória.
porque eu não conheço essa história ainda. Mas como eu gosto muito de história, eu me lembrei do tempo que eu estudava e que eu tinha uma excelente professora de história no antigo ginásio. Nem sei se vocês sabem o que é ginásio, porque hoje em dia não existe mais isso, né, Luciana? Pois é. Então, eu tive uma excelente professora. Eu nunca nem ouvi falar. Então, e essa professora de história, ela era motivadora. Então, ela contava uma história, ela não tinha preguiça de contar uma história e de fazer uma história interessante. Né? Então, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, eu preciso fazer essa história interessante, porque senão eu vou ver gente dormindo lá na igreja. E eu não quero isso, né? Porque nós estamos conhecendo a história da nossa denominação. E outra coisa, não são grandes informações, são pequenas informações, na verdade, são as pitadas, não é? Nós estamos dando um panorama geral só para que você se interesse, para você queira ler mais sobre a história, porque é muito interessante. E depois eu vou mostrar para vocês o livro que o Guilherme me prestou, além da lição que ele mesmo elaborou, eu vou mostrar para vocês, porque realmente é muito interessante. E a gente deve ler para conhecer a nossa história, para saber por que nós estamos aqui, o que nós estamos fazendo aqui, e que nós somos diferentes das demais denominações. Por que somos batistas? E o pastor não ouviu o que eu falei, mas agora eu me considero batista. Tá? Eu me considero batista porque... põe o outro slide, por favor. Igreja Batista. Então, resumindo, foi fundada em 1611 em Londres. Nossas origens são lá da Inglaterra. Por Thomas Hallowes, em Londres, inicialmente formada, vamos falar um pouquinho sobre isso. Inicialmente, essa igreja em Londres, depois que o Hallowes voltou da Holanda, essa igreja foi formada por 2 grandes grupos batistas. Os batistas gerais, ou arminianos, e batistas particulares ou calvinistas. Nós vamos dar uma pinceladinha sobre isso, não é muito. Os batistas gerais foram os primeiros que começaram a se expandir pela Europa, exatamente influenciados pelo Hallowes, que conviveu na Holanda. E o Armínio, no caso do arminiano, o Armínio era holandês, era um teólogo holandês. E ele defendia, nós vamos falar assim por alto o que eles defendiam, né? O calvinista, o Calvino e o Armínio. O Armínio deu origem aos batistas gerais, arminianos. Ele defendia que a salvação de Deus veio para todos. 1 Coríntios 2, versículo... Porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós podemos nos basear nesse versículo. 1 Timóteo 2, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele se baseava, então, não só nesse texto, mas em vários textos das Escrituras, porque realmente eu creio na bondade, no amor de Deus, na misericórdia de Deus, que quer estender a salvação dele a todo ser humano. Eu não consigo imaginar um Deus como o Deus visto por Calvino, que elege alguns, esse vai ser salvo, esse não vai ser salvo. 1 Timóteo 4. 4. Então, que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então, se a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, é porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Eu entendo assim. Eu não entendo de outra maneira. E o calvinista, então, ele entende que há o eleito, os eleitos. Então, eles são predestinados à salvação, alguns. Outros predestinados à perdição. Você acredita nisso? Eu não acredito. Eu, particularmente, não acredito. Eu sei que há muita gente assim, eu conheço calvinistas assim, que pensam dessa maneira. Até a semana passada, durante a aula do pastor João Marcos, eu ainda perguntei para ele, a Igreja Batista, qual a posição da Igreja Batista em relação à predestinação? Ele diz, nós somos calvinistas, mas não adotamos esse princípio da predestinação das... Hã? Sim. Temos influência calvinista. Sim. E arminiana. Isso. Então, no caso da predestinação, nós entendemos que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, assim como Armínio entendeu
que era o armínio lá holandês, que influenciou o Hallowes. Então, a igreja da Inglaterra começou assim com esses dois grandes grupos. Havia essa divergência entre eles, né? Uns criam assim, outros criam assado. Mas eles... E outra coisa, o batismo também, de uma certa forma, foi diferente inicialmente. Mas, em 1638, a ala calvinista dos batistas particulares estabeleceram que o batismo seria sempre por imersão, e houve, então, um consenso entre eles. Então, o batismo na Igreja Batista passou a ser praticado somente por imersão, e não mais por efusão, como alguns praticavam, origem dos antigos anabatistas, do qual fazia parte lá o Smith. É. Tá? Vamos ver. O próximo, por favor. O que nos difere, então, das demais denominações? Eu não sei se eu estou atrasada. Faltam 10? Mas eu corri demais. Tá. Então, vamos ver as diferenças. As diferenças nossas em relação... Vamos deixar essas considerações finais por enquanto. O batismo por imersão, então, é a nossa marca. Batismo por imersão. Hoje. Falou de Igreja Batista? Pode ter certeza que é batismo por imersão. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, em todos os lugares. Essa é a diferença. As outras denominações também, ultimamente, pelo que eu tenho sabido, têm praticado o batismo por imersão. Eu mesma fui batizada numa outra denominação por imersão. E a Igreja Batista aceitou, porque eu disse que eu tinha sido batizada. Pronto, batizei. Batismo somente de pessoas adultas, não mais de crianças, de jeito nenhum. E outras denominações batizam, continuam batizando crianças e por aspersão. Joga lá umas gotinhas de água. E nós entendemos que o batismo correto é o batismo praticado por João Batista, e Jesus foi batizado daquela maneira. Então, se Jesus foi batizado daquela maneira, ele nos deixa esse exemplo, a gente entende assim. Devemos ser batizados por imersão. O batismo somente depois da conversão, ou seja, com consciência, com a certeza de que o ato praticado pelo batismo é simplesmente uma confirmação daquilo que já aconteceu comigo. Essa é uma diferença. Depois da profissão de fé também. Nós, os batistas, nos fundamentamos somente na palavra de Deus, a Bíblia, a escritura neotestamentária. Não temos um fundador, ninguém em quem a gente possa olhar para ele, contar a história dele e dizer assim, esse teve uma experiência assim, foi maravilhosa a experiência. Não, nós não nos baseamos por experiência de ninguém, nós nos baseamos pelas escrituras, e é assim que a igreja tem se conduzido desde sempre. Então, concluindo, considerações finais. Podemos afirmar que somos uma igreja que nasceu na Inglaterra. Vimos que começamos lá em 1611. Não nos fundamentamos em experiências pessoais de um fundador, mas unicamente nas escrituras neotestamentárias. O batismo é praticado somente por imersão e depois de uma pública profissão de fé do batizando. E uma coisa muito importante também, praticamos uma eclesiologia congregacionalista. O que significa isso? Significa também que isso tem origem lá no movimento separatista, que o indivíduo tem liberdade de escolha, ele, de acordo com a sua própria consciência. Nós somos igrejas locais, isoladas umas das outras, independentes, não temos interdependência umas das outras, praticamos a mesma doutrina, mas não temos interdependência. E temos a nossa forma de governo, desde que baseadas nas escrituras. E temos autonomia e soberania através das assembleias. Então, nós, como membros da Igreja Batista, temos voz nas assembleias e podemos decidir as nossas questões. Isso é muito interessante. Não somos uma igreja episcopal, não temos um bispo, não temos uma hierarquia a prestar obediência. Isso também nos diferencia. E resolvemos as nossas questões. Não é bom isso? Não é ótimo? Eu creio hoje que hoje eu sei o que eu sou batista. Que eu
congrego aqui, não é por acaso, não caí de paraquedas, não é? Eu achava que eu tinha caído de paraquedas, mas realmente eu não caí, porque eu gosto das coisas assim também, bem pé no chão, bem fundamentadas na palavra de Deus, e temos a nossa própria conduta. E eu dou graças a Deus por isso, por estarmos aqui. Você também, que já está conhecendo um pouquinho da doutrina batista, deve se interessar, deve... Eleonor, por favor, pega esse livro na sacolinha preta, por favor. Existe um meio termo entre calvinista e arminiano? Tem alguma corrente que transita aí, utilizando as duas? Foi a pergunta que eu fiz a semana passada na aula do pastor João Marcos, e foi o que ele me respondeu. O Guilherme está perguntando para os do Zoom, né, que eles não ouviram, se existe uma corrente que transita entre o arminiano e o calvinista. Não, alguma coisa, algum meio termo, né? Existe. Nós somos esse meio termo, porque nós temos influência do calvinismo e do arminianismo. Nós como batistas, assim como respondeu a semana passada. A minha pergunta na aula da semana passada foi exatamente essa. O livro que o Guilherme me mandou ler é esse aqui. Olha, para o Zoom, é espetacular. Ele não coloca a opinião dele somente, ele coloca a opinião de vários outros historiadores e que defendem teorias essa ou aquela outra. Então, esse livro é muito interessante, ele me emprestou, eu já estou devolvendo para ele hoje, porque ele não empresta livro. Então, eu me senti privilegiada por ele ter me emprestado esse livro, tá? Porque ele não costuma emprestar livro. Irmãos, mais alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer pergunta, se eu não puder responder, o pastor está aqui, ele vai responder. Tenho certeza. Alguma pergunta? Lucinéia? Tá bom. Então, a aula está encerrada. Eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho para um entendimento maior de vocês. Na minha limitação, eu pedi a Deus que me desse, primeiramente, memória para eu lembrar de todas as datas. Eu acho que as datas eu consegui lembrar. E anotei algumas coisas. Mas que o Senhor nos abençoe e que nós possamos corresponder àquilo que o Senhor tem requerido de nós. E que possamos estar com os pés bem fincados mesmo na palavra de Deus, como batistas, cristãos batistas que somos, porque estamos fundamentados na palavra de Deus. E isso é muito bom, isso é muito tranquilo para nós. Muito gostoso saber que nós estamos andando segundo aquilo que Deus tem proposto para nós. Amém? Que Deus nos abençoe e abençoe cada um de vocês. Cada um de vocês. Irmã Mara, faz uma oração para encerrar, por favor. Amém. Deus nos abençoe, que Deus abençoe os irmãos que também estão no Zoom, que tenham um bom dia na presença do Senhor.